Amém, Senhor. Vem cá o Ministério de Dança rapidinho. Eu tenho que entregar algo para vocês. Estão preparadas? Ai, 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 o coração bateu mais forte agora, né? Sobe o altar. Teve dia de choro, né? Teve dia de oração, de jejum, de lágrima. Teve tudo isso, não teve? Muito bem, ainda tem, né? Porque servir ao Senhor e fazer a diferença não é fácil. Assim como eu, como pastor, como cada líder dessa casa, nós também enfrentamos situações. Mas o Senhor, Ele vai nos moldando, e cada situação que vem serve para trabalhar algo na nossa vida. E Deus está trabalhando na vida de vocês. Eu falei com a missionária semana passada e contei para ela uma visão que Deus me deu aqui na oração de manhã, a respeito de uma vestimenta que o Senhor, Ele quer que vocês usem para dançar para Ele. E a vestimenta, a igreja, que Deus me mostrava em visão, era um vestido, e da cintura para baixo eram várias bandeiras de países e nações. E na parte de cima, em cada uma dos vestidos das irmãs, estava a bandeira do Brasil e uma outra bandeira em conexão. Metade da bandeira do Brasil, por exemplo, na missionária eu vi a metade da bandeira do Brasil e a metade da bandeira americana. E as outras irmãs o Senhor não me mostrava, mas eu estava lá no fundo e estava vendo elas ministrarem ao Senhor. E o Senhor me disse: diga para elas que elas não vão dançar só no Brasil. Aleluia. Muito em breve, o Senhor não me disse tempo, mas muito em breve vocês dançarão em outro país. Mas assim como eu disse para o pastor, guarde o coração de vocês. Simplicidade e humildade. Nunca deixe o orgulho subir, porque o orgulho procede à queda. Se amem, se respeitem, se perdoem e ministrem as demais que virão. Amém? Com amor e sabedoria. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Você que trouxe sua Bíblia, abra ela no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 7 ao versículo de número 15. Livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo 7 ao versículo de número 15. Nós iniciamos domingo passado uma série de mensagens com o tema Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos querem ver, quantos aqui dentro querem ver toda a sua casa servindo ao Senhor? Levante a mão para o céu. Domingo passado nós falamos a respeito de Josué, pois essa frase célebre foi dita por ele. Josué escreveu, ele declarou essa frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nós estudamos o contexto que ele disse. Se você quer acompanhar essa mensagem, você não viu, depois entre na página do Ministério Apostólico Rei da Glória no Facebook, você vai acessar o culto de domingo passado e você vai ver na íntegra a mensagem. Mas hoje nós vamos falar de outro grande homem de Deus que marcou a sua geração e guardou a sua família. Amém? Diga Noé. Hoje nós vamos falar sobre Noé. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus.
Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista de pinche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Amém? Fecha a Bíblia, fecha os olhos, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra. E aqui está um pouquinho do povo do Senhor reunido, pois a tua igreja está espalhada por várias nações. E nesse momento eu me submeto ao teu senhorio e ao teu pastoreio. Eu me declaro totalmente dependente de ti. Pai, eu quero cooperar contigo esta noite, para que o nome de Jesus seja glorificado e o teu reino, ele venha a se manifestar. Eu me esvazio de mim e me coloco totalmente nas tuas mãos. Me encha do teu espírito, me envolva com a tua unção e usa a minha boca, Senhor, para ministrar a tua palavra, a tua igreja que aqui está. Não me deixe errar, não me deixe falhar. Me conduz pelos teus caminhos e que todos que aqui estão possam ter um encontro com a tua glória, possam ter um encontro com a tua presença, possam ser consolados, confortados, mas também exortados pelo Senhor. Que o teu amor ele venha nos constranger aqui esta noite. Em o nome de Jesus, acampa os teus anjos aqui. Pai, se posso te pedir, coloca anjos ao altar comigo. E anjos, Senhor, espalhados pela igreja, nas escolinhas, no estacionamento. Cerca esta casa e nos livra de todo contra-ataque, todo ciúmes, toda inveja, toda palavra maldita e tudo aquilo que no reino do Espírito tenta trabalhar para roubar o entendimento dos nossos corações. Se cale agora. Que somente a tua voz seja, Senhor, ouvida por cada um de nós aqui esta noite. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor. Amém? Então a Bíblia, ela vai nos relatar que toda a humanidade havia se corrompido nos dias de Noé. O próprio Deus olhara e vira o homem vivendo de qualquer maneira, longe de Deus, longe dos ensinamentos do Senhor, vivendo como eles assim bem entendiam. Já não tinham mais noção do que era certo e do que era errado. A terra estava cheia de violência, de corrupção e de tantas outras coisas. E Deus então ele olha e no seu coração ele decide: vou destruí-la e vou recomeçar a minha obra, vou recomeçar a humanidade. E Deus ele olha para a terra e ele vê apenas um homem íntegro, reto e justo. E esse homem tem o nome de Noé. E o Senhor vai até ele, se revela a ele e começa a falar com ele, pedindo que ele construísse uma arca. E Deus então vai dando as medidas, a instrução de como ele deveria construir. Você conhece essa história muito bem. Mas o que me chama a atenção dentro dessa história é que a maldade e a perversidade dos homens não havia contaminado o coração de Noé. Noé se manteve justo, se manteve reto, se manteve íntegro
diante de um mundo, de uma sociedade totalmente perversa. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você olha para a humanidade hoje, o que você vê? Será que o mundo hoje está caminhando para uma melhora? Ou estamos caminhando para uma piora? Os tempos estão ficando cada vez mais difíceis. Guerras, corrupções, pestes, terremotos, tsunamis, enchentes, devastações, queimadas. Quando nós olhamos para a terra, nós vemos que a terra ela está cada vez piorando. Você não vê uma melhora na terra e muito menos no homem. Cada vez mais o homem está se corrompendo. Costumes, princípios, valores. É filho agredindo o pai, é filho tirando a vida do pai e da mãe. É pessoas que se lançam contra o seu próximo por causa de um tênis, por causa de um relógio, de um celular, e são capazes até mesmo de tirar a própria vida de alguém por um simples objeto. Então, quando nós olhamos para o homem, quando nós olhamos para a terra, ela não melhorou. Pelo contrário, ela continua propagando maldade e maldade e maldade. Mas Noé, em meio aos seus dias, em meio a essa degradação do homem, ele se manteve puro. Olha para alguém perto de você e diga: Noé conseguiu se manter puro. O que Deus espera de nós, em meio à corrupção que vivemos, em meio ao mundo maligno que vivemos, porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. O que Deus espera de mim e de você é que, assim como Noé, eu e você possamos nos separar, diga separar, viver de uma forma diferente, viver de uma forma que a gente venha temer ao Senhor e executar a sua vontade, nos separar do pecado, nos separar daquilo que é errado, nos separar daquilo que Deus condena. Amém? Será que é possível você se separar? Por mais que você precise viver aqui na terra, assim como eu vivo, você vive. É possível se separar ou não? Sim. O mundo ele é feito de modas, sim ou não? Moda. Há um tempo atrás eu olhava as fotos da época do meu pai jovem. Meu pai, Deus já recolheu, mas na época que ele estava na faculdade, meu pai se formou em zootecnia na UFSM, não lembro o ano, mas faz tempo. E as fotos dele daquela época, as calças que ele usava eram calças o Clédio da época do meu pai, boca de sino. Quem lembra? Tá, baixa a mão. Agora eu vou refazer a pergunta. Quem não conhece o que é uma calça boca de sino, levanta a mão. Ah, é uma calça parecida com a minha, mas quando chega lá embaixo ela abre. Essa parte aqui da barra, ela abre. E o pai usava o pai tinha uma barba muito cerrada, então ele usava uma costeleta muito grande. Nesse estilo. As modas passam, sim ou não? Quem dita as modas? O mundo. No céu não há moda. No reino de Deus não existe modismos. Na terra o homem vive de modas. Agora a moda é isso, agora a moda é isso, agora a moda é isso. Agora para mim está na moda, eu preciso usar a minha jaqueta cor de telha. Nada contra, amém? É bacana você se vestir bem, sim ou não? Lógico. E a cor da sua roupa não interfere na sua salvação ou em princípios de Deus, não. Mas eu quero dizer para você que o mundo ele vive de modas, de modismos.
A moda agora é isso, a moda agora é aquilo. Mas no reino de Deus não existe moda, existem princípios e valores que Deus estabeleceu e eles são eternos. Eles não mudam. Não há variação em Deus. Deus não vive de moda. Imagina se Deus vivesse de moda, irmão. Nós estávamos ferrados. Mas Deus não vive de moda. Ele vive de princípios e valores. E Deus olhou e enxergou Noé. E eu fico boquiaberto, irmãos. Como que Noé, em meio a uma geração tão perversa, se manteve temente a Deus? Hoje em dia é fácil as pessoas se desviarem. Sim ou não? Principalmente os jovens façam assim. Para que isso? Ouça, fique atento. Amém? Muitas vezes os pais vão criar os jovens com todo conforto, carinho, educação, ensinos, princípios. Aí quando eles vão para o mundo, o que começa a acontecer? As más companhias. Tem como tirar eles do mundo? Não. Mas nós temos que prepará-los para o mundo. Sim ou não, paizinho e mãezinha que aqui está? Prepará-los. A escolha será deles. Você não vai poder obrigá-los. Você tem que ensiná-los. Você tem que inculcar na mente do seu filho princípios e valores do reino de Deus, para que quando eles venham crescer, eles não venham se desviar. Aleluia. Então nós somos responsáveis por ensinar os mais novos, ensinar os nossos filhos. E eu fico boquiaberto como que Noé conseguiu se manter em meio às propostas, em meio aos valores invertidos, porque você acha que pessoas não vinham até ele e diziam: ei Noé, hoje vai ter uma festinha lá na rua tal. Estou conjecturando. Noé, hoje vai ter um grande evento lá, Noé. Toda a cidade vai estar lá. E lá vai ter muito álcool, muita droga, Noé, vai ter muita diversão. Nós vamos tomar todas hoje, Noé. E Noé olhava para eles e dizia o quê? Não me leve a mão, mas eu não vou. Eu tenho outra festa para ir. Eu tenho outro encontro marcado. Eu tenho um lugar melhor para ir. É andar na presença de Deus. Diga para o irmão perto de você: tem um lugar melhor. Agora diga para ele assim: é ficar na presença de Deus. Então Noé e os seus filhos não se corromperam. Noé assumiu o sacerdócio da sua casa. Ele assumiu a sua responsabilidade. Eu acredito que às vezes ele precisou puxar a orelha dos filhos e dizer: não. Mas todo mundo vai, pai. Não, você não vai, você vai ficar aqui. Quando o pai e a mãe puxam a orelha do filho, como é que o filho fica? Eu já vou fazer como que eu ficava, tá? Para não falar dos outros, eu vou falar de mim. Eu só vou beber uma água aqui. Olha minha mãe me corrigindo, puxando minha orelha. Carlinhos, tu não vai fazer isso. Olha como é que eu ficava. Porque você não me ama, você não gosta de mim, você não quer que eu faça nada. Tu vai ver quando eu crescer, quando eu fazer 18 anos, aí eu vou mandar no meu nariz. Só os adolescentes que estão aqui, você já falou também? Deixa eu fazer 18 anos. Quem já falou? Levanta a mão para me ver.
Mas o que o pai da gente e a mãe da gente queria? O nosso bem. E não é puxou a orelha deles. E valeu muito a pena. Você vai entender por quê. Valeu a pena Noé se manter íntegro, se manter reto e ensinar e corrigir os seus filhos. Valeu muito a pena. Então Noé, ele é chamado pelo próprio Deus como sendo um homem justo e íntegro, um homem que andava com Deus. Eu vou fazer uma dinâmica. Me presta essa cadeira aqui, Clédio. Ou essa aí perto de você. Vou fazer uma dinâmica como eu fiz no culto da manhã. Vem aqui, Clédio. Senta aqui. Você vai ser cobaia, não. Meu voluntário. Sente ali. Clédio. Vamos imaginar que Deus ele vai aparecer aqui. Deus já está na tecnologia. Ele está no século 21. E Ele tem o poder de aparecer aqui nesse telão. E Ele vai falar como você está. Para Noé, Deus olhou para ele e disse: Noé, tu és justo, íntegro e reto. Tu tem andado comigo. Essa geração toda está perversa, mas tu é diferente. E eu tenho um projeto grande contigo, Noé. Se Deus abrisse a janela e Ele olhasse para você hoje, ai, 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 glória a Deus. Será que Deus, o que Deus ia falar? Não diga, não diga, eu não vou dizer também. É tu e Deus. Mas será que Ele poderia dizer o que Ele disse para Noé? Obrigado. Eu já ia dizer, tu é rápido, né? Vocês ouviram o que ele falou? Escolha outro, Senhor. Agora imagina você aqui. Ai, 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 glória a Deus. Sente aqui você agora. E o Senhor ele vai aparecer. E Ele vai te olhar. E Ele vai falar como você está. E você sabe que Deus ele não é um Deus que mente. Ele é um Deus verdadeiro e justo. Ele não mede as coisas como o homem mede. O homem às vezes mede com 2 pesos e 2 balanças. Deus não. Deus só tem uma balança, uma medida. Ou é sim, ou é não. Ou você está aprovado, ou você está reprovado. O que Deus falaria? Qual seria a voz dele a meu e a teu respeito? Você tem feito isso, e mais isso, e vira a folha e vai. Ai, ai, ai. Você tem que melhorar muito, meu filho. Se hoje eu tivesse que escolher, talvez não escolheria você. Isso precisa nos chamar a atenção. É uma dinâmica, mas precisa nos chamar a atenção. Pergunta por quê? Porque Deus ele está vendo. O Deus que viu a geração de Noé corrompida, o Deus que viu a geração de Sodoma corrompida, é o mesmo Deus que está vendo a nossa geração nos dias de hoje. Nada está oculto diante dos olhos do Eterno. Até os nossos pensamentos Ele está vendo. E aí, meu irmão? Mas o Senhor olhou para Noé e disse: você achou benevolência. Não é porque eu vivo no meio de pessoas que não têm valores e princípios que eu tenho que me corromper, viu? Olha para alguém e diga assim: não é porque você vive em meio a um mundo de maldade, corrupção, violência, perversidade, que você tem que se corromper. Amém?
Quantos homens e mulheres hoje estão fazendo negócios ilícitos para ganhar um dinheiro a mais? E aí ganham hoje, passam uns dias, perdem aquilo e muito mais. Por quê? Porque Deus, Ele está vendo todas as coisas. Então eu preciso, assim como Noé, procurar ser alguém justo e íntegro, alguém reto, alguém que faz a diferença. Daniel estava na Babilônia, uma terra de idolatria, de feitiçaria, de tantas outras coisas, mas Daniel estava ali e ele se manteve puro diante dos olhos de Deus. Ele não se corrompeu na sua geração também. Eu e você precisamos não nos corromper com essa geração. Diga comigo profeticamente: eu não vou me corromper com esta geração. Aplauda Jesus. Fruto de Noé ser um homem temente a Deus, ele e a sua casa foram guardados da destruição. Quantos querem ver a sua casa sendo guardada? A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Para quem é essa promessa? É para os homens e mulheres que têm aliança e são tementes ao Senhor. Aplauda o nome dele essa noite. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à direita, você não será atingido. Noé não foi atingido. Outra coisa, e aqui eu vou acelerar para a gente ganhar tempo. Outra coisa que me chama a atenção é o fato do próprio Deus dizer para Noé e seus filhos: construam uma arca. Construa uma arca. Construa uma arca. E Deus deu as medidas, a forma como deveria ser. A arca, ela é símbolo da igreja. A normativa da igreja não vem da terra, ela vem do céu. Os princípios e valores da igreja não vêm da terra, ela vem dos céus. Por mais que seja um homem que está à frente, vamos dizer, da igreja, há um cabeça que precisa estar sobre o homem que está ocupando lugares importantes na igreja, e esse cabeça que precisa estar sobre os homens e mulheres é Cristo, é o Espírito Santo. É do alto que vem a direção para a igreja. Mas o que o mundo quer fazer com a igreja? O que o mundo quer fazer com a palavra de Deus? Não, estes textos não podem mais estar na Bíblia. A Bíblia precisa ser reformada. A Bíblia precisa ser mudada. Isso é o homem que quer, mas Deus não quer. Ele já estabeleceu a sua palavra. Os homens querem ou não querem mudar a Bíblia? A humanidade não quer mudar a Bíblia? Não quer retirar textos da Bíblia? Mas lá no livro de Apocalipse o Senhor disse: maldito todo homem que acrescentar algo a esse livro ou retirar algo desse livro. A instrução para a arca, a instrução para a igreja, ela vem dos céus. Nós precisamos obedecer. Noé não questionou a Deus, olhe para mim. Noé não disse para Deus: Deus, mas tem que ser mais 2 metros para cima, mais 3 metros para a direita. Não, Senhor, nós temos que tirar um pouco dessa metragem. Ele obedeceu.
Olha para o irmão do teu lado e diga assim: palavra de Deus não se questiona, se obedece. Ai, ai, ai. Palavra de Deus se obedece. Para quem Deus comissionou aquela obra? Para um homem temente, íntegro e reto. E aqui é um mistério. Deus, ele continua querendo construir o seu reino na terra. Ainda há propósitos que Deus continua querendo manifestar, sim ou não? Para quem que ele vai entregar, Débora? Projetos que ele quer fazer? Para os íntegros e retos dessa terra. Aonde estão? Aonde estão os homens íntegros, mulheres retas? Deus quer te entregar algo para você construir no seu reino. Deus quer entregar algo para você fazer. Ele vai te dar a estratégia, Ele vai te dar a direção, Ele vai mostrar para você como Ele quer que você faça. E quando Ele te mostrar o que você vai fazer, obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Noé se mostrou obediente ao Senhor. A arca levou aproximadamente 120 anos para ser construída. 120 anos. E aqui também há algo que eu preciso chamar a sua atenção. Noé, ele era um pregoeiro da justiça de Deus. Nos dias de Noé não havia chovido ainda sobre a terra. Subia um vapor debaixo do solo e regava as plantas. Queridos, e o Senhor pediu para ele construir uma embarcação. Quantos anos demorou? Durante os 120 anos, as pessoas vinham até ele, Juliano, e diziam assim: o que você está fazendo, Noé? E o que Noé dizia? Deus falou comigo, e Ele me disse: construa uma arca, uma embarcação. Ele me deu as medidas e eu estou construindo o que Deus me pediu. E Noé ia mais, ele dizia: Deus está rejeitando a nossa geração. Ele pregava a palavra, ele anunciava o que os céus estavam falando. Ele estava anunciando o que os céus estavam dizendo. Os céus estão falando todos os dias com a terra. Quantos estão ouvindo a voz de Deus? O Senhor, Ele continua falando com a humanidade. Noé ouviu e estava em construção. E Noé estava dizendo: olha, chegará o dia que o Senhor, Ele vai destruir essa humanidade. Mas eles olhavam para Noé e... Noé, você está equivocado, você não ouviu Deus. Para de construir isso aí, Noé. Vai viver a tua vida. Tem algo melhor para você fazer. Quantos de nós aqui já ouvimos de pessoas que estão olhando para nós e dizendo: ei, para de ir só na igreja. Tem algo melhor para você fazer. Quem já ouviu isso? Agora você, todo domingo você quer ir para o culto. Enquanto você está indo no culto, você está construindo algo para o Senhor. Enquanto você está na presença de Deus, você está guardado. Você e a tua casa estão guardados. Enquanto você caminha com o Senhor, os planos e projetos de Deus vão se estabelecer, e o maligno não vai te tocar. E Noé estava anunciando o que ia acontecer, e o povo zombava e escarnecia. Agora olha o que aconteceu. 120 anos se passaram e a arca se concluiu. Deus, Ele não tem pressa, viu? Para estabelecer projetos. Ele anuncia algo que Ele vai fazer. E o ser humano coopera com os projetos de Deus. E quando as coisas estão prontas, o Senhor manifesta aquilo que Ele havia dito.
Quando Noé finalizou, o próprio Deus trouxe os animais. E eles começaram a entrar aonde? Depois que todos os animais entraram, o Senhor deu o comando para Noé. Agora Noé, você e a sua família entrem na arca. Quem é que fechou a porta? Quem fechou a porta? O próprio Deus fechou a porta. Quando as águas começaram a aparecer, aqueles que zombavam de Noé, aqueles que escarneceram de Noé, correram para onde? Para onde? Correram para a arca. Ai, ai, ai. A porta estava aberta? Fechada. E não é o homem que fecha, é Deus que fecha a porta. Hoje a porta da arca da igreja, quando eu falar arca, você relaciona com a igreja. Hoje ainda a porta da igreja, a porta do reino dos céus, ela ainda está aberta. Mas quando esta obra que o Senhor nos deu para fazer, para construir, porque o Senhor, Ele falou para os seus filhos, para os seus profetas, Ele falou para Pedro: Pedro, você vai edificar a minha igreja. E dos dias de Pedro até agora, aqueles que estão se convertendo, estão edificando a igreja. Nós estamos edificando uma arca, nós estamos edificando uma obra, e quando esta obra se findar, não vai ser o Germano que fechará a porta, será o próprio Deus. Quando a porta da arca se fechou, a humanidade começou a correr para lá e bater e dizer: Noé, agora nós acreditamos, Noé, deixa eu entrar aí. Eles conseguiram entrar? Tarde demais. Não teve mais como entrar. E agora eu vou te dizer algo muito lindo, muito profético, e finalizo aqui. Quem é que levantou a arca do chão? Não. Água, diga água. Quem é que levantou a arca do chão? E ela foi subindo. Um dos símbolos do Espírito Santo é a... Eu estou empolgado aqui, irmãos. Vou baixar o nível para você entender. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Assim como a água suspendeu a arca, a igreja será levantada e levada pelo Espírito Santo. Uau! O Espírito Santo e a noiva dizem: vem. Quando a obra da igreja estiver completa, nós seremos arrebatados. E aí, irmão? Quer ficar vendo apenas? Quer ficar olhando de longe? Quer ficar assistindo? Eu quero estar dentro da arca, e não só eu, mas toda a minha casa. Toda a minha casa. Todos os meus. Assim como Noé foi temente até os últimos dias, e ele e a sua casa entraram e foram poupados. Se você for temente, você e a sua casa entrarão na arca, entrarão no reino dos céus. Olhe para alguém e diga: vale a pena ser fiel até o fim. Vale a pena. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite. Se tiver que rasgar a roupa, rasgue.
botar cinza na cabeça, bote. Mas diga: Senhor, eu não vou sair da tua presença. Uma das estratégias do Satanás é tirar as pessoas da onde? Da presença de Deus. Permaneça na arca, permaneça na igreja, você e a sua casa, permaneçam na igreja, permaneçam na presença de Deus. Se coloque de pé esta noite. Dentro da arca, dentro da igreja, eu tenho direção, eu tenho ensino, eu tenho provisão, eu tenho cuidado. Deus está cuidando. Mas deixa eu dizer algo para você, e aqui eu finalizo de verdade. É que o Espírito Santo vai soprando algo, irmãos. É lindo, é lindo. Um dia você vai estar aqui pregando, aí você vai lembrar: o pastor Germano dizia que na hora ali ia encerrar e o Espírito Santo soprava algo para ele. Quando a arca foi levantada, quando você entra na arca e as águas começam a subir, você não controla a direção. Deus, Ele não quer que você controle mais a sua vida, porque muitas vezes o homem faz planos, e planos errados. Deus, Ele quer que você entregue a direção da sua vida e da sua casa totalmente para Ele, e Ele vai te conduzir a lugares seguros. É fácil entregar a direção, Juliano? É fácil, Daniel? É fácil, Leandro, entregar? Aí você não vai mais poder dizer: eu mando no meu nariz. Não. Aí você vai ter que dizer: tá bom, Senhor, eu faço. Tá bom, Senhor, eu obedeço. É para entregar tal coisa? Tá bom, Senhor. É para fazer tal coisa? Tá bom, Senhor. Vai perdoar aquele irmão lá que te ofendeu? O Senhor tem certeza? É a tua voz mesmo? É, vai. Tá bom, Senhor. Você vai perder a direção, mas Ele vai assumir e vai te conduzir por lugares excelentes. Entregue tudo para Ele. Faça dele não só o teu Salvador, mas faça de Jesus o teu Senhor. Senhor. Antes de ser o seu Salvador, Ele quer ser o seu Senhor. Escravo não tem mais direito, viu? Quando você entregar a sua vida e fizer aliança para Ele, você não manda mais na sua vida. Você se torna escravo do Senhor. Mas Ele te conduzirá a lugares inimagináveis. E quando Ele te tirar desta terra e te levar para a eternidade, você contemplará coisas que o olho humano ainda não viu e o ouvido humano ainda não ouviu. Uau! Um lugar onde não haverá mais e nem morte, nem tristeza, nem dor, nem violência, nem corrupção. Será um lugar de vida abundante na presença dEle por alguns dias. Por alguns dias. Por uma semana. Por um mês. 60 anos. Então me ajuda aí. Aplauda Ele. Eternamente. Eternamente. Vale a pena, irmão. Essa noite nós vamos cear.
Eu já quero chamar o Ministério de Louvor a acessar o lugar aqui. Os irmãos que vão me ajudar a servir, venham para cá também. Os diáconos, os obreiros que foram separados, tá? Venham para cá. Uau. Estenda a mão para cá. Nós vamos orar. Esse é o momento mais íntimo da igreja com o Senhor. Mais íntimo. Não foram todos que participaram desse momento. Foi os íntimos. Foi os 12, foi os apóstolos. Foi aqueles que tinham uma aliança com o Cordeiro. Uau! O mundo não entende o que nós estamos fazendo aqui. Para eles é apenas um ritual. Para eles é apenas comer um pão e beber um pouco de suco. Mas esse é o momento mais íntimo, mais importante que o Senhor estabeleceu. Pai, aqui está o pão que representa o teu corpo que foi moído, transpassado por amor a nós. E também está o suco que representa o teu sangue, o sangue da nova eterna aliança. Obrigado por teu amor, graça e misericórdia. Estávamos destinados à morte, à separação eterna, mas o Senhor Jesus veio e nos resgatou, se fez maldito por nós na cruz do Calvário, para nos comprar novamente para o Pai, para redimir os nossos pecados, para abrir o caminho, para que o homem pudesse voltar para a eternidade com seu Criador. Obrigado, Jesus. Nós te somos gratos. Não há palavras para descrever, nada que a gente possa fazer por amor ao Senhor e o teu reino vai se comparar ou pagar o que o Senhor fez. Que essa ceia, que esse pão e esse suco verdadeiramente se transforme agora no teu corpo e no teu sangue. Amém.